Eu sempre puxei autonomia nas coisas, mas fui muito orientada e suportada pelos meus pais para poder exercer, de fato, as minhas decisões desde muito cedo, né? E eu amava o colégio técnico. Talvez tenha sido o período que eu mais estudei na minha vida. Enfim, foi uma experiência de serviço, assim, de ficar fazendo cabo de rede, deitava embaixo da mesa das pessoas lá com chavinha de cabo, ficava com os dedos tudo cortados. Eu demorei 4 anos para terminar o mestrado e ainda empurrei a minha defesa para um 5º ano, dentro de um prazo que eu tinha, para poder tirar a carteirinha da USP mais um ano, para poder jogar mais um ano. Aí meu pai me perguntou se eu não tinha vergonha. Você tem vergonha? Então eu ouvia atrocidades. Meu telefone tocava às 2 da manhã com palavrão, com grito. Cheguei a ouvir em call que eu não era ninguém, que eu tava fazendo ali, que eu não era superintendente, que eu que desaparecesse daquele call. Assim, publicamente, o negócio era assim. Mas a gente já começou a fazer uma dinâmica diferente de trabalho, que gerou bastante polêmica e atrito da porta pra fora, mas que começou a gerar muito valor da porta pra dentro. Eu tinha uma trajetória que eu demorei muito pra ficar alerta aos temas de diversidade, né? Eu precisei ter um grande amigo negro no mestrado, num ambiente majoritariamente branco, para perceber que aquilo não era normal e que ele tinha uma batalha ali de ser quase que único naquele ambiente. Então, se eu tenho uma representação ali, e realmente me chama muito a atenção, eu fico muito lisonjeada com as referências no Agile Growth, que acontece com frequência, então também traz responsabilidade de posicionamento, né? Eu acho que foi aí que eu aprendi a tomar umas invertidas em debates, em discussões, e aprender a me expressar com menos emoção, mais articulação e criar exposição pública. Fala galera, Deia na área, tá começando o Love the People, que é um quadro novo aqui do Love the Problem, onde a gente vai conhecer mais as histórias e as trajetórias aqui das pessoas que levam inovação e transformam as organizações. Já que estamos no mês de março, mês das mulheres, a gente resolveu convidar ela, a diva, a inspiração, a musa. Se você não conhece ela, eu não sei que planeta você vive. Mas já aproveita esse episódio para conhecer mais e mais da história dessa mulher incrível, que é ela, Dona Mariana Zapparoli. Olá! Depois dessa introdução, que responsa, né? Participar dessa nova iniciativa do pessoal que da K21, dos podcasts que inclusive eu escuto recorrentemente, quase que diariamente, fazem parte da minha rotina. Obrigada pelo convite, que honra estar com vocês aqui no Mês da Mulher. Obrigada. Ai, que bom. E assim, vai ser muito legal, porque a gente já se conhece faz um tempo, mas acho que a gente nunca parou pra bater um papo pra conhecer muito a sua história. Eu conheço um pouco, né? Então acho que vai ser muito bacana te conhecer um pouquinho melhor. E eu queria que você contasse, assim, pra quem não vive nesse planeta, né? Quem é Dona Mariana Zapparoli? Bom, sou uma mulher de 40 anos agora, fiz 40 anos, capricorniana. Ainda tenho dúvida se meu ascendente é Áries ou Capricórnio, já vi coisas diferentes, eu preciso parar para fazer um mapa astral e descobrir. Mas, anyway, Capricórnio com Capricórnio, Capricórnio com Áries. Qualquer uma dessas combinações não dá uma coisa muito suave. Eu sou casada com a Amanda, e temos juntas 3 filhos. Um de 11 anos, um menino e 2 meninas, uma de 9 e uma de 5. Tem 2 anos que a nossa família tem essa configuração, que eles chegaram nas nossas vidas e coincidiu com a chegada da pandemia, então tem sido 2 anos de intensa reformulação pessoal e familiar. Mas acho que vamos começar do começo, né? Quem sou eu? Eu sou filha de um militar, meu pai é da Marinha, foi da Marinha há muitos anos. Aliás, só o ano passado ele se desvencilhou da Marinha, então ele é marinheiro de coração mesmo, assim, a foto dele do WhatsApp é ele de marinha, ele é marinheiro real. Minha mãe é professora, foi professora de música há muitos anos, fez conservatório de piano e violão, e é através dela que eu aprendi a tocar violão e piano, mas violão é o meu instrumento de estimação. E depois ela fez já com a gente, com os 3 filhos, porque eu tenho 2 irmãos mais novos. A minha irmã tem 4 anos de diferença pra mim e meu irmão tem 5. Hoje todos adultos, né? Obviamente, mais de 30 anos cada um. Mas a minha mãe com a gente já, ela foi fazer depois faculdade de História e se tornou professora de História, que é com que ela trabalha até hoje. Sempre foi uma mulher muito guerreira, que acompanhou muito meu pai nas mudanças de cidades, né? Porque ele era transferido com uma certa frequência. E do nosso lado, do meu lado, principalmente aqui, exigiu muita adaptação, porque a cada cidade que a gente morava, a gente tinha que recomeçar o ciclo social, né? Então muda de escola, deixa os amigos, tem que fazer novas amizades. Tinha o ciclo social da Marinha, que mudava também. Então, novos companheiros de trabalho do meu pai implicava novas pessoas para a gente se relacionar, né? Então, acho que a nossa vida foi marcada bastante por mudanças, né? Que
não foram fáceis, que me marcaram de maneira muito positiva para os lugares por onde eu passei, mas muitos desafios por essa necessidade de recorrentemente ter que reconstruir redes sociais, né, vínculos sociais com os amigos e tudo. E eu sei que nesse período eu dei bastante trabalho para eles, principalmente para minha mãe. Depois você vai ficando maiorzinha, 11, 12 anos, né, já a aceitação desse tipo de decisão alheia à sua vontade já é mais difícil. Então, minha mãe me colocou para fazer esportes de artes marciais, fiz taekwondo 2 anos, sempre tive enfiado em esporte para tentar dar uma dragada na energia, né? E conseguir passar por esses processos. O outro lado disso é que, além de exigir essa adaptabilidade, que hoje eu acho muito valorosa, é que isso ativou muito uma autonomia minha suportada pelos meus pais, né? Então, eu comecei a viajar sozinha muito cedo. Desde 4, 5 anos eu vinha de avião para São Paulo ver meus avós sozinha. Então, tinha toda uma estrutura para me enfiar no avião na Bahia, que a gente morava na época em Salvador, para vir para cá, bem pequena. Depois, já maior, com uns 13, 14, comecei a fazer viagens de ônibus. Pegava umas caronas com os ônibus de Muamba, lá para Foz do Iguaçu, que eu morava em Foz do Iguaçu. Então, minha mãe criou uma rede de contato, de empresas que faziam isso. Tinha um cara específico que era de confiança das amigas dela. E eu comecei a fazer o trecho de Foz do Iguaçu, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde meus amigos estavam, porque eu já tinha morado lá. Também sozinha, com 12, 13 anos. Aí exigiu toda uma logística do meu pai me levar em parada de ônibus, explicar como é que você acha o ônibus, o que você faz se der alguma coisa errada, não tinha celular na época, tudo isso. Então eu sempre puxei autonomia nas coisas, mas fui muito orientada e suportada pelos meus pais para poder exercer de fato as minhas decisões desde muito cedo, né? E isso culminou com a minha saída de casa aos 17 anos. Nossa, eu tô amando porque eu não conhecia, eu sabia que seu pai era militar. Eu até ia te perguntar, realmente, assim, porque eu percebo que você é uma inspiração para muitas mulheres, né? Para muitas pessoas agilistas, muitas pessoas que estão nessa área de negócio e inovação. Quando eu escuto o podcast Agile Girls, que inclusive é muito bom, escutem, sempre que perguntar quem é a sua referência, você sempre traz Mariana Zapparoli. E eu te vejo como uma mulher, assim, muito forte, muito assertiva, ao mesmo tempo muito acolhedora, muito ponderada, né, uma líder nata, uma pessoa muito inspiradora. E eu ia realmente te perguntar, né, quais foram as experiências que mais te marcaram, sejam as boas, sejam as mais desafiadoras, que você acha que te fez ser essa mulher que você é hoje. Mas acho que você já tá contando um pouco dessa história, né? Eu acho que é uma trajetória que não acho que ela foi suave, principalmente pros meus pais, não dá pra saber. Hoje, como mãe, eu imagino que eles passaram. Mas eu acho que eles acharam uma forma de usar o lado bom disso, né? Da minha inquietude, da minha incomodação. Eu brigava muito com meus irmãos, enchia muita paciência. E eu acho que eles conseguiram canalizar isso pra uma coisa positiva, que é essa autonomia, responsabilidade, etc. E ao longo dessas transições de cidades, na época ainda era permitido, eu pulei 1 ano na escola. Eu não fiz a 2ª série. Fiz prova e tal, mas era por causa das diferentes grades curriculares dos estados e tudo. Então eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 para 17 anos, na Federal do Rio Grande, chamada de FURG. O Rio Grande é uma cidade que eu tenho muito carinho, vivi mais de 10 anos lá no fim do Rio Grande do Sul, mas foram, sem dúvida, épocas especiais da minha vida. Tive duas passadas pro Rio Grande. E aí eu entrei na universidade lá. Antes disso eu tinha feito o curso técnico. Acho que tem um episódio interessante da minha vida que eu pulei. Eu estudei em colégio de freiras, né? Porque Rio Grande era um dos colégios mais renomados, assim, né? Da cidade, uma cidade pequena. E aí eu tinha muito problema de comportamento na escola. Nunca tive problema de notas e tal, mas eu agitava coisas bestas, infantis, mas agitava muito, criava muito tumulto, agitava nas aulas, agitava em coisas ao redor. Por exemplo, eles instituíram o uniforme, uma época que não tinha, a gente usava aquelas calças da Adidas, genéricas, aí a escola vem com uniforme. Imagina, tava na 3ª, 4ª série, criou uma rebelião lá, e esse tipo de confusão, e levava bexiguinha com água pra tacar escondido na janela, nas pessoas. Fazia um monte de coisa errada. E minha mãe vivia na escola nessa função de problemas, de excessos de energia e liderança, não uma coisa boa, né? Agitava a galera, enfim. E era essa confusão. Eu criava tumulto nas aulas de religião, porque eu achava que era absurdo a gente fazer aula de religião, mas era o colégio de freiras, entende? Nessas, na 8ª série eu fui expulsa. Ai, meu Deus. Não educadamente convidada a me retirar da escola. Ah, não. A freira lá, no fim, a sorte foi
foi no fim do ano. Ela, enfim, me pegou lá fazendo uma dessas traquinagens. Eu tinha saído da escola com um bilhetinho falso, não sei o que, pra ir jogar bexiguinha nas pessoas, e ela me pegou. E aí ela vetou a minha rematrícula, né? Voltou pra fora, e nessa época ela não fez isso só comigo. Ela pegou um grupo, fomos uns 10 ali, que ela canetou, falou, aqui não fica mais. E meus pais surtaram. Minha mãe ficou maluca com isso. E aí foi, acho que, o primeiro truco na vida que eles me deram, né? Que a minha mãe falou assim, eu não vou pagar a escola pra você mais. Eu não vou pegar fila de madrugada pra achar um lugar, uma vaga em colégio público, porque você não merece, porque você não cuidou bem do que você tinha. E tem duas opções. Ou você passa no colégio técnico, que era a minha ambição, fazer processamento de dados, que eu gostava muito de videogame, e eu tinha um vizinho, que é meu amigo até hoje, inclusive professor da universidade também, que o Guilherme, que ele entrou no colégio técnico com processamento de dados e ele ganhou um computador, na época era um XT, um computador com tela preta e verde, dos primeiros, né? E eu achava aquilo tão mágico, porque ele me explicava, além dos joguinhos que tinham ali, ele me explicava que ele fazia programa para aquilo ali. Então aquilo respondia a comandos dele e aquilo explodiu a minha cabeça. Então eu falei, eu quero fazer computação. É isso que eu quero fazer da minha vida. Então eu já tinha essa ambição, só que era dentro da universidade, o vestibular era bastante concorrido. Eu lembro que na minha época eram 16 por vaga, assim, era uma dinâmica de concorrência de prova, né, de vestibulinho. E aí minha mãe falou, ou você passa ou você vai trabalhar, porque você não vai ficar em casa. A água bateu na bunda? Eu consegui negociar um cursinho preparatório à noite. Ah, boa. Pedi pra eles pagarem um cursinho pra mim e tal, e aí comecei a ver como a galera no cursinho não tava nem aí, a galera já queria beber e tal, e eu estudava loucamente. E aí eu passei bem, mas também estudei loucamente pra passar naquele negócio. E aí o que eu fiz? Peguei logo na primeira semana, pedi dinheiro pra comprar um moletom lá que tava escrito bem grande, colégio técnico, processamento de dados e tal. E fiz o quê? Fui lá na escola falar com a freira. Esfregar na cara dela. Isso aqui era meu sonho, eu fui lá e consegui. Fui a pé, que eu não contei pros meus pais. Esperei a porta abrir da saída e fui lá falar com ela. Falei, ó, não preciso estar aqui. Arrumei um lugar muito melhor pra estudar e tal. Então, além disso, era desaforada. Coisa que eu espero ter superado na minha vida. Porque isso não leva a gente pra lugar nenhum, né? Mas eu era muito desaforada. Eu era capitã dos times de jogos na escola, nessa escola mesmo. E aí uma vez uma mãe veio questionar por que eu não botava a filha dela pra jogar. Imagina, eu era criança, como é que eu vou botar uma criança pra jogar? Que poder de decisão era esse? E eu falei pra mulher, mas sua filha é ruim, não sabe jogar. Não vou botar... Era totalmente sem noção. Então eu acho que isso a vida me ajudou a calibrar, né? A ter mais empatia, a entender limites, né? E muito do trabalho dos meus pais ali também, de colocar um pouco de regra nesse mar de energias que existiam ali. Eu acho que eu vou arriscar dizer que o seu ascendente é Áries, porque... Satanares, pelo amor de Deus. Mas eu ia te perguntar mesmo como é que surgiu esse interesse pela área de tecnologia, né? Porque eu lembro que você começou com tecnologia. E você tem uma história um pouco parecida, assim, com a minha. Eu fazia, na verdade, escola pública. E aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, cara, vocês têm que começar a trabalhar. Então vocês vão pro colégio técnico particular, eu vou pagar pra vocês. E escolhe. Tem tecnologia e administração. Escolhe o que você vai fazer. E eu olhei e falei assim, cara, eu acho que tecnologia é o futuro. Vou fazer esse negócio aí. Fiz, não foi fácil no começo, foi difícil porque eu não tava acostumada a mexer com computador, não tava acostumada a programar, nunca tinha programado, eu mal tinha internet na minha casa, a internet naquela época era discada. Então, mas foi muito bom pra mim, me ajudou muito a crescer, a ter uma independência financeira rápida. E aí eu queria te perguntar, né, quando você falou que já tinha interesse por causa desse seu amigo, por causa do videogame e tudo mais, mas era uma coisa que você já imaginava desde criança, tipo, o que você queria ser quando você era criança? Você imaginava que você ia acabar chegando onde você chegou hoje? Eu não sou uma pessoa muito futurista, até um outro papo me perguntaram isso recentemente. Eu não sou de muita projeção. Então eu não tinha muita projeção do que eu ia ser no futuro, até me deparar com essa coisa da computação. Até quando eu vi o computador dele e ele me explicou o que ele fazia, e eu falei, é isso que eu vou procurar pra mim. E eu amava o colégio técnico. Talvez tenha sido o período que eu mais estudei na minha vida, de 14, 15 até 17 anos, assim. Eu estudava tanto que por conta própria eu optei por ter, por exemplo, eu levava um caderno pras aulas, depois eu chegava em casa e passava limpo matéria por matéria em cadernos separados.
Por quê? Porque sim, porque eu gostava de fazer aquilo, assim. Eu adorava a lógica de programação. Eu amava fazer os códigos, era uma programação estruturada, depois imprimia naquelas impressoras de jato de tinta tradicional que ficava com as folhinhas com os buraquinhos do lado. Imprimia caixas de código, revisitava meus códigos. Eu era alucinada por aquilo ali. Então, passei um curso técnico com muito prazer, com muito estudo, né? Mas aí já emendei para computação. E aí, nesse período de entrada, eu fiz o primeiro ano de faculdade e meu pai se aposentou da Marinha. Depois ele voltou. Mas ele se aposentou e aí eles decidiram morar em João Pessoa, como destino, entre aspas, final. Eles estão lá até hoje, né? E eu tava no primeiro ano de faculdade, tinha até umas regras de deslocamento de vaga que a Marinha habilitava, mas o curso que eu fazia na universidade estava ainda em registro no MEC, então isso inviabilizava o uso dessa transferência que a Marinha permitia, né, de universidade pública para universidade pública. E aí as opções eram, ou eu ficava sozinha, ou eu saía da universidade e fazia outro vestibular lá em João Pessoa. E aí outros complicômetros apareceram, porque João Pessoa só tinha ciências da computação, não tinha engenharia era em Natal. Eu cheguei aí com meu pai até a Universidade de Natal para entender, ver a grade curricular, e aí isso já tinha sido meses depois que eu tinha ficado em Rio Grande. E aí eu já estava com bolsa de pesquisa no CNPq. Então as coisas foram acontecendo e dificultando a minha transição, a minha ida com eles. E aí eu acabei ficando. Então a gente decidiu que eu ficaria no primeiro ano para tentar achar uma forma de transferir essa vaga. E aí eles arrumaram um quarto para mim na casa de uma senhora, de frente para uma casa de uma amiga da minha mãe. Então tinha uns monitoramentos ali, né? Tava sempre sendo observada por alguém. E o primeiro ano foi o ano mais difícil, né? Eu era muito novinha e difícil ir pra casa 2 vezes ao ano e olha lá a cada 6 meses. Não tinha celular, não tinha câmera, só ligava no fixo, né? Mas enfim, foi um período de perrengue e de aprendizado. E aí eu acabei ficando, aí passou o primeiro ano que foi mais difícil. Aí veio o segundo ano, quando as coisas estavam aptas a fazer transferência, já tinha 2 anos e meio, e aí a gente decidiu que eu ficaria e terminaria o curso em Rio Grande mesmo, né? E é um curso de 5 anos, então um período longo ali. E aí depois, quando eu terminei o curso, eu já tinha decidido fazer mestrado, eu já tinha trabalhado no estágio do técnico, eu trabalhei 8 meses na prefeitura de Rio Grande, fazendo helpdesk de computador, no auge dos meus 17 anos, e foi uma experiência muito incrível também, né? Era uma época que a prefeitura estava tirando as máquinas de escrever dos funcionários e colocando computadores. Então as pessoas odiavam aquilo. O mouse parava, a tela ficava preta, eles ligavam. Essa porcaria não funciona, porque não tá a tela tá preta. Aí você dava um toquinho no mouse, os peixinhos apareciam, que era o Windows 3.11. Nossa! Os peixinhos apareciam. Não, era tudo no disquete. E só quem tinha computador melhor era o pessoal da engenharia, porque eu já usava AutoCAD na época, né? Enfim, foi uma experiência de serviço, assim, de ficar fazendo cabo de rede, deitava embaixo da mesa das pessoas lá com chavinha de cabo, ficava com os dedos tudo cortado, e ficava fazendo cabeamento de rede. Era a mão na massa. Já fiz isso também. Nossa, era muito legal. E eu ia te perguntar, né, se você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi essa transição da tecnologia pra agilidade. E cada vez mais eu vejo você presente nas comunidades de agilidade, né? Não só de agilidade, mas de inovação, de negócios e tal. E com o tempo eu também te vi falando cada vez mais sobre diversidade, né? Então eu queria que você contasse pra gente, dentro dessa sua trajetória, quando que esse tema começou a se tornar importante pra você? Então, eu fiz a faculdade, aí eu tinha trabalhado nessa coisa da prefeitura, depois eu fiz um estágio na faculdade no CPD, Centro de Processamento de Dados, e estavam começando a fazer as linguagens web, estavam aparecendo, HTML, Java, era nessa época. E aí eu acabei fazendo submissão para alguns lugares para mestrado e acabei passando aqui na USP. Então eu decidi vir para cá para fazer o mestrado aqui. Aqui no mestrado foi que eu comecei a ver perspectivas de trabalho, né? E na verdade eu também queria alavancar minha perspectiva financeira, porque até então eu ainda vivia com o dinheiro que meu pai me mandava. E aí, no meio do mestrado, eu decidi começar a trabalhar aqui. Decidi postergar um pouco o término do meu mestrado para trabalhar. Aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar numa empresa primeiro de engenharia, com desenvolvimento de software, ainda fazendo mestrado. E aí, dessa empresa de engenharia, eu acabei indo para a Telefônica, na época, através de uma indicação de um colega de mestrado. Aí, da Telefônica, e na Telefônica, nesse grupinho, a maior parte das pessoas eram do IME. Então, eram pessoas conhecidas. A gente jogava junto, eu sempre joguei, desde pequena. Sempre participei de atividade esportiva, sempre arrumei confusão em jogo. Sempre coisa. E aí, até meu pai ficou desesperado que eu demorei 4 anos para terminar o mestrado e ainda empurrei a minha defesa para um 5º ano, dentro de um prazo que eu tinha, para poder tirar a carteirinha da USP mais um ano, para poder jogar mais um ano.
Aí meu pai me perguntou se eu não tinha vergonha. Você tem vergonha de ficar empurrando esse negócio só pra jogar? Eu, lógico que não, isso aqui é incrível, eu quero jogar mais pra mim, isso aqui é maravilhoso. CPU, USP é tudo de bom. Eu defendo no limite. Quando quiserem me jubilar, eu defendo. E assim foi feito, né? Mas eu defendi antes de me jubilarem. Né? Bom, aí da Telefônica surgiu uma oportunidade também através de um amigo do IME para ir para o Unibanco. Sim. E aí eu acabei me movimentando, porque até então na Telefônica eu trabalhava por uma empresa terceira, então era bem bagunçado, não tinha nada de carreira e tal, né? E aí você só tinha aumento se você reclamasse, essas dinâmicas de bagunçadas. Aí eu fui pro banco com uma perspectiva de carreira, né? Que na minha cabeça, nossa, é um banco, vou ter um pouco de estabilidade, tem cargo para crescer, né? Essa era a cabeça. E aí fui lá pro Unibanco, né? Primeiro vivi uma vida de sustentação, vários perrengues, tive perrengue pra caramba, fiz mãozada em código e apaguei lá os consolidados de meses, tive que passar a madrugada refazendo, todas essas coisas que a pessoa de TI faz, né? Passa por isso um dia. E aí depois acabei, diante dessa catástrofe que aconteceu numa noite lá, a gente acabou sentando pra organizar a casa lá, pra evitar que isso acontecesse de novo. Nisso eu acabei ganhando espaço pra conduzir essa refatoração, a reorganização dos processos. E eu era analista júnior, era mais novinha. E nesse período, o meu time de sustentação foi embora inteiro. Eu fiquei sozinha. Nossa! E acabei convidando uma pessoa que trabalhava comigo na Telefônica pra ir pra lá também, pra gente ter mais alguém pra fazer o trabalho. E eram os sistemas do Private Bank, então uma coisa super sensíveis. E aí, beleza, acabou que eu ajudei a refazer aquilo ali, reconstruir os processos, arrumar os códigos e tal. E aí ganhei uma certa visibilidade da minha liderança. Eu tinha uma pretendente mulher na época. Ótimo. E aí eles me deram outros desafios, que foi fazer uma equalização de integrações para melhorar a qualidade das informações, e eu fui crescendo no sentido de responsabilidade, visibilidade, fui promovida e tal. E a coisa foi acontecendo para mim ali, né? Comecei a ser carregada para as reuniões, o que não era tão comum, porque eu era muito júnior de cargo, mas ia para as reuniões com cliente interno na época, né? Participava de algumas discussões mais executivas, então foi me dando muito, muito aprendizado. Eu tive muita sorte de cair com lideranças ali que me suportaram demais no meu aprendizado de ambiente corporativo. Arrumava briga, levava os feedbacks. Puta, não faz isso, não leva assim, essa pessoa você não pode ir nessa linha. E aí fui levando vários aprendizados das minhas pequenas batalhas lá dentro. E aí veio a fusão, né? Em 2008, com o Itaú. Foi um processo super complexo, super difícil, porque a gente um dia acordou, né? Numa empresa que praticamente não existia mais. E aí todo mundo meio sem saber o que vai acontecer, inclusive a sua liderança. Então aquela mensagem de para tudo, tá, mas faz o quê? Também não sei. E aí é só tempo ocioso para as pessoas ficarem loucubrando, né? O que vai acontecer, vamos ser mandados embora, tal. Então foi um período muito tenso, assim, de diálogo, de entendimento do processo, porque foi surpresa para muita gente, inclusive para grandes executivos de ambas as partes, né? Poucos sabiam do processo de fusão. Então foi um processo bem difícil, mas ao mesmo tempo muito rico de aprendizado corporativo. E aí eu fui super envolvida no processo de migração dos dados mesmo, acabou que ficou comigo construir as integrações, rodar os processos de passagem de dados. Então, acabei que eu passei as ondas do Private a gente rodou em 8 semanas. E nessas 8 semanas eu trabalhava de segunda a sexta e fazia os processos acontecerem no sábado. Então eu acordava às 6 da manhã, entrava em call com um dos produtos, aí sincronizava o que ia, o que não ia, trocava de roupa, corria pro banco, rodava tudo que eu tinha construído, fazia os batimentos e voltava para casa umas 5, 6 horas da tarde. Então foi um período assim muito intenso de responsabilidade, de trabalho e códigos que eu fiz, sabe, que ficava só eu e meu gerente lá rodando as coisas e fazendo os calls para sincronizar os estados das migrações, né? A gente chamava de tombamento das carteiras. Enfim, mas foi também um período muito rico de poder estar em discussões estratégicas, entender essa coisa de cultura de organizações, né? Então, entender os crachás de cor diferente, depois o poder de unificação de crachás, né? Porque a gente entrava em sala de reunião e você procurava os seus, né? Mesmo que você não conhecesse. Então, eu entrava em sala de reunião, procurava as pessoas de crachá azul, que eram do Unibanco. Eu sabia que ali estavam os meus. Enquanto as pessoas de Itaú procuravam os crachás laranjas. Caraca! E aí isso polarizava as discussões completamente. Tá? Então foi um processo muito interessante, mas muito
intenso. E aí, quando virou a chave, eu me vi numa área de TI, de Private Bank, com uma plataforma sistêmica muito legada versus o que a gente tinha no Unibanco, e com uma previsão de coisas novas ainda um pouco lentas. Então, por alguns meses eu topei, peguei essas coisas novas, as minhas negociações com o novo líder e tal. Então, eu criei uma estrutura de serviços, desenhei uma arquitetura nova, tal, e comecei a botar aquilo para funcionamento dos padrões de Itaú. Só que aí eu comecei a ter divergências com a minha liderança. Meu líder novo, hoje eu entendo o estado de insegurança que ele estava, porque ficou tudo duplicado, né? As posições ficaram duplicadas, então foi um salve-se quem puder. Então tava todo mundo num modo de insegurança muito forte ali. E nessa insegurança, na minha visão, ele acabou cedendo muitas coisas de uma maneira bagunçada às necessidades da nossa área cliente interna. E a gente começou a entrar num atrito muito grande ali. E aí eu decidi sair da área. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, eu não quero mais trabalhar com ele. Falei isso pra ele, e ele ainda falou, tá, mas você vai pra onde? Eu falei, também não sei. Aí ele falou, acho que você deveria procurar ajuda, que você não tá bem, porque isso aqui é quase pedir de demissão. Ele falou, você vira pra mim e fala, você quer sair daqui da área. Doido é você, né? Eu não tenho problema nenhum. Foi isso. E eu aos prantos, estressadíssima. Ele falou, acho que você tá com um problema, você tem que procurar ajuda, porque... Ai, te fazendo de doida. Ai, não acredito. Porque você tem que achar um lugar pra ir antes de você falar que você quer sair daqui, senão eu vou ter que te mandar embora. E eu falei, não, nesse aspecto ele tem razão, eu preciso achar um lugar pra ir. E aí eu fui atrás das pessoas, desses líderes do começo, que se espalharam por outros lugares do banco, essas pessoas que me conheciam, que confiavam no meu trabalho e que eu admirava como líderes, eu fui atrás dessas pessoas. E aí eu acabei junto de um desses líderes indo para a área de tesouraria, que ele era o superintendente da área, ele me puxou para lá. Foi um processo super atritado. Ouvi frases que eu guardo, não com mágoa mais, mas como aprendizado do tipo, coitada, olha que sem noção, ela vai atrás do cara que é superintendente, ela é analista, o que ela acha que ela vai ter lá? Não tem noção de quem ela é. Falaram na minha cara isso, na minha frente. Nossa. Esse tipo de comportamento, né, assim, E aí, nesse climão, eu saí e fui para um lugar onde eu não conhecia nada, porque eram sistemas de risco, de tesouraria e tal, que eu tinha zero conhecimento, tive que fazer uma série de formações na época de BMF, de Ambima, tirar a certificação do CPA para entender esse instrumento financeiro no outro patamar. Mas foi ali que eu comecei a entender o significado da palavra gargalo, porque eu cuidava ali dos sistemas de risco de mercado, risco de liquidez, regulatório. Sim. E aí, quando você olhava a estrutura de gestão de metas e de prioridades do banco, elas eram muito produtizadas. E aí, lá no fim da cadeia de valor da construção de produto, tem um instrumento de risco. Você precisa enxergar o risco das posições. E aí, todo mundo desembocava na gente. Cada grande área do banco com as suas metas. Então, era um show de horror de discussão. Porque as pessoas vinham com o top-down não, mas é meta do meu diretor, mas da minha posição de risco, eu lidava com 10 metas de 10 diretores, entendeu? Então, não resolvia o meu problema. E vocês que lutem, né? Assim, era um negócio bastante insano, né? E os times eram grandes, era uma coisa super sensível da operação interna do próprio banco e um ambiente muito ríspido. Sim. Né? A tesouraria é um ambiente muito masculino, muito arrogante e de uma imensa falta de educação com as pessoas. Ima,gina eu, coordenadora de TI. Então eu ouvia atrocidades. Meu telefone tocava às 2 da manhã com palavrão, com grito. Cheguei a ouvir em call que eu não era ninguém, que eu tava fazendo ali, que eu não era superintendente, que eu que desaparecesse daquele call. Assim, publicamente, o negócio era assim. E aí chegou no dia que eu falei, não dá mais. Essa vida não dá mais pra mim. Eu tive a oportunidade de ir num job rotation lá, acabar indo responder pro Sandro Manteiga. O Sandro também era novo de banco. E aí eu falei pra ele, quando ele chegou na área, eu falei, cara, que bom que você chegou, porque provavelmente eu tô saindo. Pra mim não dá mais. Não é salubre essa vida aqui. Quando eu olho pro lado, meus amigos de tecnologia não vivem vidas muito diferentes. Então, minha conclusão é que eu vou mudar de área, de rumo, porque isso aqui não faz sentido. A gente não agrega valor, a gente não sabe o que tá fazendo, por que tá fazendo, a gente entrega coisas desligadas, que não resolve nada de ninguém, a gente só é esculachado, vive numa discussão de requisito e 6 meses depois homologa aí o que eu fiz, tudo terceirizado, bagunçado. Isso aqui não faz sentido. E aí o Sandro me falou, eu concordo, vai estudar um pouco o que está sendo feito lá fora, me passou a palavra Scrum, falou, pesquisa um pouco sobre isso, porque tem luz no fim do túnel. Eu não sei se essa luz no fim do túnel vai acontecer aqui, mas tem luz no fim do túnel. Tem outro jeito de fazer as coisas, né? Exatamente. Eu fui loucamente estudar isso aqui, na época que tinha, sair na internet, procurar as coisas de Scrum, de agilidade. Já estava no meu limite de tolerância daquele ambiente, então falei, Sandro,
Ele falou assim, os meus times novos, que a gente meio que dividiu a área e tal, ele falou, ó, meus times novos eu já vou começar numa dinâmica diferente, tendo outras partes da organização comigo ou não, e te recomendo fazer o mesmo aí no teu pedaço. Aí a gente deslocou uns meses para eu ter tempo de estudo e conversar com as pessoas, com o meu time lá, e a gente entendeu um pouco de capacitação, e aí a gente virou os meus times lá em 3 grandes times Scrum. Eu virei PO desses times, tudo errado. Mas a gente já começou a trazer uma dinâmica diferente de trabalho, que gerou bastante polêmica e atrito da porta para fora, mas que começou a gerar muito valor da porta para dentro. Os times se envolveram, as coisas começaram a acontecer, e aí eu passei 2 anos ali no famoso agilidade de trincheira. O Sandro saiu 1 ano depois, mas eu fiquei ainda uns 2 anos ali com os times, e aí arrumando confusão para todo lado, que ninguém entendia o que a gente fazia, mas dava certo. Tadã! Então era PMO invadindo, era área de industrialização invadindo, era superintendente invadindo, e a gente foi se virando, e até que o Sandro foi pro PAG. Uhum. E aí 1 ano depois que ele foi pro PAG, né, que daí deu meus 2 anos esse rock and roll no banco, eu fui pro PAG com essa função e missão de falar de agilidade organizacional e de criar uma visão de portfólio oposta ou longe das visões tradicional, né, que era uma coisa que a gente não sabia como fazer, mas a gente sabia o que a gente não ia fazer. Então a gente sabia o que a gente não queria, e a gente precisava encontrar um caminho novo. E aí foram 4 anos ali no PAG. Essa história que você viveu também. Sim. Uma boa parte dela, tentando fazer coisas de uma maneira diferente, num ambiente diferente, completamente muito mais livre, né, de experimentação, mas com uma ambição de abertura de capital e dentro de um ambiente regulado, que é o sistema financeiro. Então esse foi o desafio ali. A gente passa por tanta coisa aí, às vezes no momento a gente não entende porquê, né? E aí depois de alguns anos é que a gente vai entender que tudo que a gente passou tornou a gente quem a gente é. E mexeu com os nossos valores, com as nossas crenças. Então, com certeza, todas as dificuldades que tu passou fez com que você quisesse fazer diferente nos próximos lugares que você foi. Eu também vim de uma área de tecnologia que é uma área machista, fui uma pessoa muito machista. Acho que todo mundo é, mas em desconstrução, né? Mas eu acho que eu era muito machista até pra mim, pra pertencer. E tinha ambientes que eu trabalhei que foram super agressivos, das pessoas gritarem, bater porta, bater na mesa, jogar coisa, falar palavrão. E aí, quando eu fui pro mundo de agilidade, a minha vida mudou muito, assim. O ambiente era muito mais saudável, muito mais salubre, né? Exato. A gente tinha planejamentos curtos, a gente falava de melhoria contínua, a gente tentava buscar o valor do que a gente estava fazendo, então foi muito bom pra mim. E aí eu queria que você falasse quando que a diversidade se tornou um tema importante pra você, porque eu vejo que é um tema que você fala bastante, né? Cada vez mais eu vejo você falando da importância, inclusive da relação de agilidade com diversidade. Quando que isso se tornou importante pra ti? Eu acho que no PAG eu vi o quanto isso fazia diferença, né? No PAG a gente conseguiu estruturar times que se preocupavam com isso, né? Que tinham funções diferentes e complementares e que se preocupavam com vozes diferentes, com experiências diferentes, com trajetórias diferentes. Então foi no PagSeguro que eu vi a importância disso, não só social, mas a importância disso dentro da capacidade criativa e de realmente achar o caminho de valor dentro da proposição de produtos e serviços, né? Acho que foi essa vivência mesmo no PagSeguro. Eu tinha uma trajetória que eu demorei muito para ficar alerta aos temas de diversidade, né? Eu precisei ter um grande amigo negro no mestrado, num ambiente majoritariamente branco, para perceber que aquilo não era normal e que ele tinha uma batalha ali de ser quase que único naquele ambiente. Então, essas coisas entraram muito tardiamente na minha vida. Também no Rio Grande do Sul, vivi uma cidade pouquíssimo diversa, né? Uma cidade majoritariamente branca, de pessoas com perfis muito parecidos. Então, foi mais aqui em São Paulo, a partir das minhas experiências no mestrado, de amizade, ciclo social, que eu comecei a ficar mais alerta com esse tipo de coisa. A minha esposa é muito atenta a isso também, o que ajuda bastante. E isso culminou hoje com os meus filhos, né? Eu tenho dos meus 3 filhos, 2 são negros. Então, eu também chamei muita preocupação de conseguir estar próximo, suportar e também se aproximar dos desafios inevitáveis que eles vão passar, né? Por ser mulher, por ser pessoa negra, enfim, por ser trajetória diferente. Então, no PAG, eu acho o grupo de Minas que a gente conseguiu organizar lá começou a me trazer muito, abrir muito o meu olhar para temas que eu não me dedicava a pensar sobre. Então, pensar mais sobre a diversidade, começar a pensar sobre vulnerabilidade, foi no PAG que eu comecei a ouvir essa palavra com intensidade nas nossas discussões
começar a ter atenção a isso, a ter um olhar mais crítico sobre os eventos que inclusive eu fazia parte, né? Então, você tá lá, você é a única mulher, você tem que questionar, você tem que, já que você tá, vai lá e questiona. Então, eu passei a ficar mais ativa nesses temas muito a partir da minha experiência no PagSeguro. E hoje eu trabalho numa consultoria incrível, que é a Bain Company, que eu tenho um prazer enorme de aprender muita coisa, né, de vivenciar muito aprendizado aqui, mas que também é uma consultoria que tem grandes desafios na sua diversidade, em algumas funções, como uma de consultor ou consultora, por exemplo, né, tanto que declarou desde o ano passado uma missão estratégica global nesse sentido, vem aportando muito dinheiro em conseguir fazer coisas de outra forma, tem seus OKRs de diversidade no grupo de D&I, tem seus grupos de afinidade, eu faço parte do Big LED, que é o grupo de LGBTQIA+, e de Women dentro da Bain também. Então, na Bain, essa é uma discussão muito latente, e não é difícil você entender por quê, porque se você entra numa reunião de consultores ou consultoras, você vai entender o tamanho do problema. São 99% pessoas brancas, de comportamento muito parecido, quando não com a roupa muito parecida. Sim. E vinda das mesmas universidades e 90% engenheiras. Então é muito complexo. Hoje, a gente estava até acompanhando um onboard recente, você tem pessoas negras, entrou um filósofo, pessoa formada em filosofia, como consultor na Bain. Tem agora, eu estou recentemente também de uma pessoa que é advogada, que é consultora, que eu não sabia que ela era formada em direito. Então a gente está vendo agora os reflexos, a colheita de um trabalho de diversidade que está sendo impulsionado há pelo menos 2 anos com mais intensidade dentro da organização. Mas também a gente vê como ainda tem distância. E é por isso que eu tenho falado tanto desse assunto, porque acho que tem muito caminho para percorrer. E hoje, se eu me tornei uma referência para muita gente nesse tema de agilidade, nesse mercado de tecnologia, eu preciso ajudar a reverberar isso, né? Tem uma responsabilidade, eu acho, dessa questão da voz. Eu não sou a Anitta, eu tenho consciência disso. Mas dentro nem a Ivete Sangalo. Mas dentro do nosso pedacinho ali, né? Da nossa comunidade que luta para ser uma comunidade, que ainda tem essa, que vem aí trilhando suas batalhas para continuar sendo uma comunidade que se ajuda e não que se atrapalha. Se eu tenho uma representação ali, e realmente me chama muito a atenção, eu fico muito lisonjeada com as referências no Agile Growth, que acontece com frequência, então também traz responsabilidade de posicionamento, né? De falar sobre as coisas importantes, não passar panos quentes em algumas polêmicas, né? Então faz parte também. Você sabe, quando eu fui fazer essa introdução, eu pensei em falar, é praticamente uma Anitta na agilidade. Meteora. A diva. Eu ia até te perguntar, já mudando de assunto, né? Eu lembro que você falou que você gosta de tocar violão, né? Agora você é mãe. Queria que você contasse pra gente, assim, quem é você fora do trabalho? O que você gosta de fazer? Eu gosto de farra com música. Amo estar com meus amigos, sem dúvida. Nos últimos 2 anos entrou um amo estar com as minhas crianças, a minha família, né? Então eu gosto muito de água. Então, quando a gente vai pra praia, pra piscina, é sempre farra, é trabalho. Esse é sempre farra. E eu gosto muito de esportes, de jogar. Eu faço academia, né? Tenho atividade física intensa, mas é muito uma canalização da minha energia. Eu me vejo muito uma pessoa com pilha cheia, né? Mas como tudo na vida, nossas características têm sempre 2 lados, né? O lado positivo e o lado traiçoeiro. No meu caso, o lado positivo é que isso me move, me impulsiona. Às vezes, não é incomum que as pessoas me falam, nossa, tem uma energia infinita, né? Um negócio que não, parece que não seca a energia, né? Você tá sempre a fim de fazer coisas e querendo produzir e tal. O lado traiçoeiro é que é você perder limite, né? Você trabalhar horas, você paralelizar muita coisa e, no meu caso, a minha energia, ela também ganha uma configuração de energia de raiva muito rápido. Então, para eu polarizar para uma bateção de boca, para um questionamento, assim, em coisas de rotina, é muito rápido. Chaveia muito rápido. Então eu preciso de desvaziamentos dessa energia e de um controle para que ela não extravase pro lado ruim da força, né? Então esporte é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço academia porque tem que fazer, principalmente para esse esvaziamento de energia, eu suar, né? Mas não que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar futebol. E tem um quê de competitividade, porque eu sou competitiva pra caramba. Então eu gosto dessa coisa do brincar, mas... sabe, do correr. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu não consegui retomar ainda, por diversas razões, né? Pandemia, dinâmica em casa, mas são fatores de grande animação pra mim. Eu gosto muito de me enfiar em atividade esportiva, assim. Ah, muito bom. Me lembrei de você tocando violão e cantando evidências nos eventos da comunidade.
Já virou referência toda vez que a gente tá em evento. Pena que no online não dá pra fazer tanto, né? Mas a gente fica, Zappa vai cantar. Ai, saudade. Mas sabe que me perguntaram recentemente onde é que eu aprendi a me expor em público? Né? Assim, de onde vem a cara de pau, assim? E eu acho que vem de uma trajetória da universidade, porque na universidade, eu e 2 amigos, na época, a gente decidiu reabrir o diretor acadêmico, que era fechado da computação. A gente decidiu recomeçar. Então, e aí a gente reabriu e começou a fazer curso, tinha o Corujão que a gente fazia à noite, e movimentar a universidade ali, o que levou a gente a se aproximar do diretor acadêmico central, inclusive para as polêmicas, fazer manifestação por causa do aumento do ônibus. Então eu vivia lá panfletando, fechando a entrada da faculdade, tudo isso também. E isso me levou a um outro movimento que foi de entrar na Executiva Nacional de Estudantes de Computação, a ENEC, que na época era muito ativa porque existia um debate muito intenso sobre a regulamentação da profissão de computação. Tinham muitos cursos aparecendo com grades de horário e formação diferentes, e entrou uma época em discussão, né, em Brasília, né, pública, assim, sobre, não, tem que regulamentar, não dá pra virar bagunça. Eu não posso dizer que é um analista de sistema alguém que faz curso na internet. E a gente entrou contrário total a isso, né? E as universidades tinham sua posição e tal, e algumas queriam regulamentar, então forçar uma padronização de nomenclatura, de carga horária, de formação, e tirar da possibilidade do mercado pessoas que não eram formalmente formadas, né, que não tinham aquela formação específica. E a gente entrou veementemente contra aquilo, falando, não, isso não tem sentido nenhum, o mundo já tá virando digital, as pessoas aprendem por conta própria, a gente não pode tirar essas pessoas do mercado, ou criar categorias, né? E nisso eu me envolvi muito com a Uni, na época, com debate, com briga na universidade, assim, foi uma época de movimentação política e exposição de discussão enorme, pra mim, enorme. De pegar ônibus e me enfiar, pegar 5 dias de ônibus pra Bahia, pra me enfiar em encontro de estudantes, aí chegar lá, entrar partido político, eu bater boca com pessoa de partido político, que você não tem que estar aqui. Caraca. Assim, de tudo um pouco, E também foi a época que eu decidi não me envolver na política, porque bateu nesse limiar, né? Chegou um ponto do meu envolvimento que ou eu me envolvia com algum partido, com a política, ou eu dava pra trás, e eu decidi dar pra trás, porque eu achava que política não era pra mim. Mas eu cheguei a conhecer vários políticos aí, inclusive a Manola, a Gaúcha, enfim. Nesses trânsitos, nós somos na mesma época, Manuela Dávila, na mesma faixa etária, a gente se esbarrava nesses eventos aí, né? Então alguns seguiram na política, outros não, como foi o meu caso. Mas eu acho que foi aí que eu aprendi a tomar umas invertidas em debates, em discussões, e aprender a me expressar com menos emoção, mais articulação, e criar exposição pública. Foi nesses anos, foram uns 3, 4 anos que eu fiquei envolvida nisso pra caramba, de fazer debate com 200, 300 pessoas olhando, que eu acho que me ajudou muito a hoje fazer palestra, a pegar um violão e subir no palco pra fazer uma farra. Acho que foi um pouco nisso. Legal, me deu até vontade agora de entrar em grupo de debate, porque eu fico pensando, eu preciso começar a argumentar melhor, sabe? Muito bom. E aí toda vez que eu te vejo, toda vez que eu vejo você palestrar, falar, argumentar e tá num open space, eu falo, caraca, que mulher. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Que bom que a gente tá fazendo esse episódio aqui. Pra gente ir lá se inspirar, né? E crescer. Me conta uma curiosidade que ninguém sabe de ti. Eu não vou contar pra ninguém. Tem uma, né, que é essa coisa da escola, que, putz, foi uma expulsão que marcou minha vida por vários motivos, inclusive a pressão que isso me gerou. Eu falei, acho que foi a primeira vez que eu me senti pressionada a um comportamento e uma decisão na minha vida. É uma coisa que eu não falo com muita frequência, porque não é bonito, nem quero que meus filhos saibam disso. Esse episódio está proibido pra eles até eles terem 18 anos. Oh, meu Deus. E segundo, talvez acho que essa coisa dessa trajetória paralela, né? Eu fui vice-campeã brasileira de taekwondo, Songan, que era a minha categoria, participei de sul-americano, aí rompi, fiz uma fissura no cruzado aqui na perna, fiquei 2 meses de muleta. Caraca. Mas eu era muito envolvida com taekwondo e com a disciplina daquilo, assim. Aquilo foi minha vida por uns 2 anos e meio, assim. Eu era muito envolvida com taekwondo. E acho que a soma disso é essa trajetória desportiva, né? Então, na escola, sempre joguei. Depois joguei no SESI, alguns anos também. Depois, por onde eu trocava de cidade, ia atrás de algum lugar pra praticar esporte. E aqui no
no IME eu tive essa oportunidade de jogar por 5 anos e eu parei porque a gente fez um time master, né? A gente carinhosamente chamava as velhas do IME e é uma mulherada que tá super bem hoje no mercado de trabalho. Mas chegou uma hora que a gente começou, no nosso último ano, a gente foi entrar em campeonato que a gente competiu com as meninas de 16 anos, 17 anos. E numa dessas, num jogo dessas, uma menina que eu tava marcando, que eu também não sou alta, né? E eu joguei de pivô, eu tinha o desafio da altura, e eu tava marcando uma menina que tinha meio corpo maior do que eu e quase metade da minha idade. E a menina deu um gritão durante um lance do jogo e falou pra uma colega dela assim: caramba, passa a bola pra mim, você não tá vendo que tem uma tia baixinha me marcando? E meu... aquilo me chocou de um jeito, que eu fiquei até, que nem me jogou pro meu estado de raiva, eu fiquei paralisada assim, eu falei, nossa, ela me chamou de tia baixinha e ela tem razão, porque eu tenho 10 anos a mais que ela e quase metade da altura. E aí eu falei pra juíza, eu acho que deu pra gente, cara, não dá mais isso aqui. Não dá mais. E foi um jogo que a gente perdeu de muitos pontos. Chegou no fim do jogo, assim, as meninas corriam na quadra e nenhuma de nós queria correr pra marcar. Olhava uma pra cara da outra. Quem que vai? Vai você. Vai você. Que ninguém aguentava o ritmo das meninas. Enfim, aí a gente falou, eu acho que deu, acho que é hora de aposentar isso aqui. É humilhante. Agora ficou humilhante. Eu fiquei imaginando. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas deixa eu retomar esse episódio aqui. Acho que é isso, mano. Eu tinha mais umas perguntas aqui, mas a gente tem que terminar, tem que encerrar, infelizmente. Você tem algum recado final aqui, principalmente pra mulherada que tá te ouvindo? Alguma indicação, curso, livro, série, podcast, o que você quiser? Chega aí, seu recado final. Bom, meu recado final primeiro é de novo agradecer, é uma honra. E falar de história pessoal é sempre complexo, né? Porque a gente fica pensando, quem que vai se interessar em saber da nossa vida, né? Sempre fica essa coisa. E ontem eu vi uma menina que postou um curso que eu fiz pra uma universidade remota aí, um curso de pós-graduação, e ela postou um videozinho comigo na TV do café da manhã dela. Ela falou, tomando café, ouvindo a Maria. Eu falei, olha que coisa maluca, né? A gente pode entrar na casa das pessoas e tá na televisão. Uma coisa que eu não falei, mas já vou encerrar, é que o meu mestrado é em computação musical, né? Eu acabei indo por essa linha. Então eu estudei muito frequência, onda, música, e eu sou espírita também, que é muito sobre energia. Então eu tenho muita crença sobre fatores físicos, da física, mas que reverberam no nosso ambiente, né? Então é muito, quando você põe uma música alta pra tocar na sua casa, ou põe um podcast pra ouvir a voz de alguém, isso interfere no seu ambiente. Então é muito poderoso, a gente tem que ter muita responsabilidade em fazer isso. Então, muito obrigada pelo convite. E eu acho que a minha recomendação final é, a gente não tem que ter medo das coisas, né? Às vezes bate a insegurança, bate o senão, será que eu tô pronta, será que eu consigo? Mete as caras, sabe? Faz, se inscreve, tenta, se expõe, vai ficar constrangida? Um dia vai, um dia não vai mais. A primeira vez que eu fiz um debate para 300 pessoas com uma mesa que só tinha homens, eu fiquei super constrangida. Eu era a única mulher, a mais novinha. Pensei, nossa, será que era eu que tinha que estar aqui? Eu nem sei, eram professores. O que eu tô fazendo aqui? E aí, isso é aprendizado para que hoje eu possa ficar segura de fazer um keynote, de falar de algum assunto, sabendo que vai ter alguém que não vai gostar, e tá tudo bem, isso não é um problema. Então, mulherada, principalmente, vai em frente, não tenham medo, né? Tem que ter um misto de capacitação, de buscar conteúdo, sim, mas tem muito do aprender fazendo, muito do aprender fazendo. Então, vamos em frente. E aí deixo também a indicação, eu criei um sitezinho ano passado, retrasado, já nem lembro mais, com a ajuda maravilhosa da Thaís Alencar, que voluntariamente se propôs a montar um sitezinho pra mim, é marisaparoli.com. Ali tem uma série, um hubzinho de conteúdos meus e de conteúdos que eu indico. Então tem os podcasts, tem o Love the Problem, tem o Agile Girls, tem Vamos Fazer Diferente, tem os meetups, tem palestras que ali eu só coloco as coisas que eu assisti, então palestras que eu assisti, vídeos que eu recomendo, então tá lá à disposição também pra quem quiser procurar conteúdos, e tô à disposição, né, aí da comunidade, do mercado, pra gente poder trocar, porque eu acho que isso realmente exponencializa demais o nosso aprendizado, e eu acho que essa é a essência da nossa comunidade, né, essa soma. Ai, mana, eu queria agradecer pela oportunidade de conhecer melhor. Também quero deixar aqui meu agradecimento pro Bruno Correia, da
K21, que me incentivou e me ajudou a gravar esse episódio, Pandinha, que também ajudou a tirar esse quadro do papel, toda a galera da K21 que não só patrocina o Love the Problem, mas como diversos projetos para que a gente possa disseminar cada vez mais conhecimento de uma maneira mais democrática, mais acessível. E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Bom mês das mulheres. Vamos nos unir. Nós podemos muito. Boa, mês da mulher. Vamos refletir, não fechar os olhos para as diferenças, né? E sair desse mês da mulher com alguma atitude diferente em relação a essa pauta, que acho que é a coisa mais importante. Um beijo grande para você, obrigada pelo convite, para todo o time da K21, que eu tenho um enorme carinho para essa galera. E o Pandinha nem se fala, né? Já trabalhamos juntos, é uma pessoa que eu admiro como pessoa e profissional. Então, que a gente possa continuar produzindo coisas juntos e aprendendo juntos por muito mais tempo ainda. Beijo, gente. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.